Você já deve ter ouvido falar que muita gente só procura o médico quando já está doente ou quando não está muito legal, às vezes até numa situação complicada. Hoje a gente vai falar de uma especialidade médica que é a geriatria, que normalmente é para idosos, mas não precisa ser assim não. Quem conversa com a gente é a geriatra Heloísa Bresciani. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem, Eliane? Eu vou começar te perguntando, normalmente só vão os idosos para o consultório ou tem gente que já está mais atento e indo mais cedo para ter uma velhice melhor? Hoje ainda temos uma cultura de procura do médico quando já está doente. E muitas vezes a gente não consegue fazer a parte preventiva, mas o ideal é que as pessoas comecem a procurar antes da velhice, antes de que algo ruim aconteça, antes que a doença apareça. Essa cultura recentemente vem sendo abordada nos pacientes mais jovens, mas o idoso ainda procura o médico só quando fica doente. A gente sabe que tem muitas doenças que vão surgindo ou vão agravando, né, com o passar da idade. E muitas delas podem ser prevenidas, né, ou cuidadas para não chegar num nível tão alto. Exatamente. O diabetes, por exemplo, é uma doença que a gente pode tratar precocemente. Hoje a gente trata o pré-diabetes, por exemplo. A osteoporose é uma doença que pode ser evitada com mudanças de estilo de vida, com atividade física e uma boa alimentação. A gente pode evitar a progressão dessa doença, entre outras, né? Então, é importante que hoje as pessoas procurem o médico precocemente, porque a gente sabe como orientar, o que a gente pode acrescentar na dieta do paciente, de que forma a gente pode realizar uma atividade física que vai contribuir para a melhora daqueles fatores de risco que o paciente apresenta. Tem uma idade ideal que seria assim para começar já a procurar esse profissional? Hoje eu atendo pacientes já de 40, 50 anos, que a gente faz a medicina preventiva. Eu atuo também com a nutrologia. Eu, além de ser geriatra, eu sou nutróloga. E na nutrologia a gente pode abraçar essa causa de uma forma mais ampla. Reposição de vitaminas quando tem alguma deficiência, tratamento dos fatores de risco para a obesidade ou para as doenças crônicas, como pressão alta e diabetes, que são decorrentes de hábitos de vida não adequados. E assim, a gente tem visto que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais estressadas. Isso vai minando de alguma forma a saúde e talvez agora a gente não perceba, mas lá na frente isso pode fazer uma grande diferença, né? Com certeza, muito bem lembrado. Tanto a depressão quanto a ansiedade são fatores de risco para um Alzheimer, por exemplo. Então, quando a gente recebe um paciente que tem principalmente um quadro depressivo, é importante que isso seja tratado. Alguns pacientes de mais idade, a família às vezes acha, tá triste porque já está numa certa idade, não quer procurar o médico, acha que é coisa da idade, mas o ideal é que procure um serviço que tenha uma atenção, que seja diagnosticada a depressão ou a ansiedade e que seja tratado, porque isso pode prevenir que o paciente evolua para uma demência, por exemplo, que é uma doença que já não tem mais cura, né? A depressão a gente consegue tratar e consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Quando se fala de geriatria, cuida de forma integrada, geral, da pessoa mais idosa também? Sim, o geriatra é aquele especialista que antigamente se chamava o médico da família, que hoje, com as outras especialidades, foi se perdendo. E o geriatra avalia, né, dos pés à cabeça, todos os fatores que podem ser tratados. Se caso a gente acha que é alguma coisa mais complexa, a gente vai encaminhar para as outras especialidades também. Mas a gente consegue ver o paciente por completo, tanto a parte orgânica, né, as doenças crônicas, quanto a parte emocional, né, a depressão, um fator de risco para um quadro demencial. Isso aí a gente consegue avaliar na consulta e trabalhar mais arduamente para que tenha uma melhora da vida, da qualidade de vida. Quem tem pais mais idosos, como eu, minha mãe vai fazer 83, a gente percebe que às vezes esses idosos querem um pouquinho mais de atenção e às vezes ficam achando que estão com determinadas doenças.
é muito importante levar a um profissional, né? Não ficar, tipo, levando na conversa em casa. Exatamente. Às vezes chega a família com essa questão, não sei se tem alguma coisa realmente. Eu sempre costumo dizer, primeiro a gente procura se realmente existe uma causa orgânica para aquela dor crônica ou para aquela queixa que sempre existiu, né? Às vezes tem que fazer um ultrassom, um exame mais específico, um raio-x, uma tomografia, para avaliar se realmente existe essa queixa, se realmente existe uma doença que a gente possa tratar ou se aquilo pode ser alguma somatização. Mas sempre antes de pensar em alguma queixa de somatizar, né, para buscar atenção, eu sempre costumo investigar organicamente para ver se realmente não tem uma coisa importante a ser tratada. Porque ainda que seja emocional, precisa ser tratado, né? Também. Agora, a gente sabe que as pessoas hoje estão tendo maus hábitos alimentares, muitas bebendo muito. O que você diria em relação a esse cuidado com o futuro? Porque é meio como aposentadoria, né? Ninguém pensa até que está chegando na fase em que vai precisar desse dinheiro extra. Exatamente. O nosso corpo cobra por todos os exageros que nós temos. E na juventude, no adulto jovem, a gente não pensa muito nisso. Mas isso lá na frente vai trazer um malefício. Então, todos os excessos são importantes ser tratados, né? Até um consumo maior, até de carboidratos, doces, o consumo de álcool, o cigarro, que hoje em dia as pessoas já têm uma consciência, né, quanto ao tabagismo, mas outras coisas ainda não, né? É importante a gente avaliar e trazer para o paciente a importância desse cuidado com o nosso corpo, porque a gente vai carregar ele por muito tempo, é a nossa casa. Então, é importante que a pessoa tenha essa consciência de que, claro, a gente pode consumir, né, eventualmente, algumas coisas. Eu não costumo trazer muitas restrições, principalmente nas pessoas de mais idade, né? Não corto alimentos específicos, mas a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. E esse cuidado na alimentação que você falou pode fazer grande diferença também, né? Porque nem sempre a pessoa vai precisar tomar um complemento, alguma coisa, se ela teve uma vida de uma boa alimentação, né? Exatamente. O consumo de derivados de cálcio, o consumo de certos alimentos que a gente pode introduzir na dieta, que muitas vezes as pessoas acham que não é importante, ou já tenho uma certa idade, eu não preciso mais consumir derivado de leite, ou eu tenho um certo desconforto no consumo. A gente tem outras formas, né, de colocar aquele alimento derivado de cálcio, por exemplo, que não seja derivado de leite. Então, existem outras formas que a gente consegue trabalhar para trazer aqueles micronutrientes que são importantes ao longo da vida. Você falou da osteoporose. É uma doença que, assim, pelos dados, ela vem aumentando muito na população, né? Sim. Isso tem a ver com a alimentação incorreta. Muito tempo atrás, a gente não tinha um diagnóstico eficaz, né? Muitos pacientes que aparecem no meu consultório hoje, nunca fizeram uma densitometria óssea, por exemplo, principalmente homem. Nas mulheres, o ginecologista, que é o médico da mulher, normalmente, chegando ali na menopausa, o ginecologista já pensa em fazer uma densitometria e investigar se tem o risco de osteoporose. Já o homem não existem outros especialistas que costumam solicitar esse exame. Então, eu acredito que a gente faz muito mais diagnóstico hoje do que antigamente. Talvez não que tenha aumentado a doença, mas a gente está diagnosticando e tratando mais. Isso é bom porque previne o risco, né? Porque quando a gente fala em osteoporose, a gente pensa ali no final da osteoporose, que é o risco de fraturas. Então, o paciente que tem uma queda, por exemplo, ele tem uma limitação muito importante, ele tem a diminuição da sobrevida. Então, isso é muito importante quando a gente pensa lá no hospital, numa internação. O tratamento da osteoporose serve para evitar um malefício futuro, né, que vai contribuir para a diminuição da qualidade de vida daquele paciente. Quando fratura, é cirurgia, restrição no leito. Então, tem toda uma consequência a gente não investigar e não tratar a osteoporose. Então, para ter qualidade de vida lá na frente, pessoal já com 30, 40, é bom já começar a olhar para esse futuro, né? Com certeza. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Imagina. Viu?